Vamos começar agora com o estudo das funções contínuas. Definição. Sejam f de x em R e A um ponto do domínio de f, que é x. Dizemos que f é contínua em A quando para todo epsilon maior do que zero existe um delta maior do que zero, tal que para todo x no domínio da f, se módulo de x menos A é menor do que delta, então o módulo de f de x menos f de A é menor do que epsilon. Caso contrário, dizemos que f é descontínua em A. Note que é necessário que A pertença ao domínio da função f. Essa observação aqui no final é importante porque a definição de função contínua num ponto A faz lembrar a definição de limite de f de x quando x tende a A. No entanto, na definição de limite, não é necessário que o A pertença ao domínio da função. Porém, no caso da continuidade de f no ponto A, sim é necessário que A seja um ponto do domínio da função f, porque perceba que aqui na definição você tem f de A. Aqui outra observação importante. Note que na definição 40, que é essa definição que acabamos de ver, não é preciso que A pertencente a x seja ponto de acumulação. Por que é feita essa observação? Porque lá na definição de limite de f de x quando x tende a A, era necessário que o A fosse ponto de acumulação de x. Aqui não é necessário. Se o A pertence a x e A não é ponto de acumulação de x, ou seja, A é ponto isolado de x, então qualquer função f de x em R é contínua em A. Vamos ver isso. De fato, se o A é um ponto de x e não é ponto de acumulação de x, então isso significa que existe uma vizinhança do A que só intersecta o x no próprio ponto A. Isso que significa dizer que o A não é ponto de acumulação de x, sendo A um elemento de x. Logo, para todo epsilon maior do que zero, se você tomar um x em x, tal que x está nessa vizinhança, então o x só pode ser o A. Então, para esse x, módulo de f de x menos f de A é módulo de f de A menos f de A, que é zero, que é menor do que aquele epsilon que foi fixado. E isso vale para qualquer função f. Então aí você tem a conclusão de que se o A é um ponto isolado de x e também é um ponto de x, então qualquer função f definida em x é contínua em A. Outra observação, se o A é um ponto de x e também é ponto de acumulação de x, ou seja, se A está na interseção de x com o conjunto derivado de x, então f é contínua em A, se e somente se o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Esse resultado vocês já conhecem lá do cálculo 1, porém sem a menção a ponto de acumulação. Então, esse critério aqui dado por essa observação 37, item 2, é muito útil para verificar a continuidade de uma função f no ponto A, quando A for ponto de acumulação do x. O que você vai fazer? Você vai calcular o limite de f de x quando x tende a A. Se esse limite for f de A, isso significa que f é contínuo em A. Se o limite não for f de A, isso significa que f não é contínuo em A. Definição 41. A gente fala que f é contínua ou contínua em x, onde aqui x é o x maiúsculo, que está representando o domínio da função f. Se f for contínua em todo ponto do domínio da f. Vamos ver esse exemplo aqui de função contínua. A função f de R em R, dada por f de x igual a c, onde c é um número real fixo, ou seja, aqui você tem o caso de uma função constante. Dado um A qualquer real, esse A é ponto de acumulação do conjunto dos números reais. Então, para analisar a continuidade da função f no ponto A, eu posso calcular o limite de f de x quando x tende a A, mas nós já sabemos que o limite de uma constante é a própria constante.
E essa constante é f de A. Por quê? Porque f de x é igual a essa constante para todo x em R. Então, em particular, para x igual a A. Então, aí você observou que o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A e, portanto, f é contínua em A. Como A é um elemento arbitrário de R, eu concluo que f é uma função contínua, porque ela é contínua em todo ponto do seu domínio. Aqui nós temos o primeiro exemplo de função contínua, que é a função constante. Aqui vai ficar um exemplo para vocês, mostrar que a função f de R em R, dada por f de x igual a c vezes x, onde c é um número real fixado, é contínua em R. Aqui eu quero que vocês apliquem a definição de continuidade ou essa observação aqui, 37, item 2, da mesma forma que foi utilizada aqui no exemplo 1. Sejam f e g duas funções de x em R contínuas num ponto A, pertencente a x. Se f de A é menor que g de A, então existe um delta maior do que zero, tal que se x pertence a x e módulo de x menos A é menor do que delta, então f de x é menor que g de x. Em outros termos, se f e g são duas funções contínuas no ponto A e, além disso, f de A é menor do que g de A, então existe uma vizinhança do A, tal que f de x é menor que g de x, a mesma desigualdade que você tinha aqui quando x é igual a A, f de x é menor que g de x, para todo x nessa vizinhança do A. Vamos nos convencer desse resultado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tomar um intervalo com centro no f de A e com raio menor do que a distância entre f de A e g de A. E aí, do fato de f ser contínuo em A, eu concluo que existe um intervalo com centro em A, tal que f toma todos os pontos desse intervalo com centro em A e leva nesse intervalo com centro em f de A. Da mesma forma, tomando um intervalo aberto com centro em g de A, um intervalo que tenha raio menor do que a distância entre f de A e g de A, eu concluo que existe um intervalo aberto com centro em A, que não é necessariamente esse que eu já tinha obtido aqui anteriormente, mas existe um, tal que g toma todos os pontos desse intervalo e leva nesse intervalo com centro em g de A. Então, se eu tomar o menor desses dois intervalos com centro em A, esse intervalo aqui, eu percebo que se x está dentro desse intervalo, então ele está dentro dos dois intervalos, do menor e do maior. E aí eu observo que para todo x aqui nesse intervalo menor, que eu posso chamar de A menos delta, A mais delta, se o x está dentro desse intervalo, então f de x é menor que g de x. Agora, dizer que x pertence ao intervalo A menos delta, A mais delta, é o mesmo que dizer que a distância de x até A é menor do que delta, ou seja, que módulo de x menos A é menor do que delta. E aí nós temos, de fato, esse resultado. Aí vocês podem aplicar o mesmo raciocínio para mostrar que se f de A é maior do que g de A, então existe uma vizinhança de A tal que f de x é maior que g de x para todo x nessa vizinhança do A. Eu também deixo como exercício para vocês fazer a demonstração desse resultado de uma maneira mais formal, usando a definição de continuidade. Então, o que você vai ter que fazer é usar a definição de continuidade, usando epsilon e delta, para concluir esse resultado. A ideia é exatamente essa que eu apresentei aqui para vocês, somente agora vocês precisam tomar um epsilon conveniente. No caso aqui, você pode tomar epsilon como sendo a metade da distância entre f de A e g de A, e aí aplicar a definição de continuidade para os fatos de f e g serem contínuas em A, e aí tomar o menor dos deltas, como eu fiz aqui, para concluir o resultado.
Fica como exercício para vocês. Aqui nós temos um corolário desse teorema que acabamos de ver. Seja f de x em R uma função contínua em A pertencente a x. Se f de A é menor que m, então existe um delta maior do que zero, tal que se x pertence a x e módulo de x menos A é menor do que delta, então f de x é menor do que m. E aqui você tem o resultado correspondente. No caso de f de A ser maior que m, então existe um delta maior do que zero, tal que se x pertence a x e módulo de x menos A é menor do que delta, então f de x vai ser maior do que m. E aqui você tem um caso particular, que diz o seguinte: se f de A é diferente de zero, então existe um delta maior do que zero, tal que se x pertence ao intervalo A menos delta, A mais delta, e está em x, então f de x tem o mesmo sinal de f de A. Você tem, por exemplo, isso, o f de A maior do que zero. Se o f de A é maior do que zero, então você tem essa situação aqui, ó, f de A maior do que m, com m igual a zero. Por isso é um caso particular do corolário. Vamos ver agora a ideia desse resultado. Por que ele é um corolário do teorema anterior? Corolário significa que é um resultado, que é uma consequência imediata ou quase imediata do teorema anterior. Então veja que no teorema anterior você tem duas funções, f e g, e ambas são contínuas no ponto A. Além disso, f de A é menor que g de A. Aqui você só tem uma função, a função f. f de A é menor que m. m é um número real. Então, aqui, para você enxergar isso como um corolário do resultado anterior, basta você considerar a função g de x em R, dada por g de x igual a m. E aí, se você tem g de x igual a m para todo x em x, essa é a função constante, g de x igual a m, então, em particular, você tem g de A igual a m. E como f de A é menor que m no corolário, você tem f de A menor que g de A. E por fim, usando o argumento de que toda função constante é contínua, então g é uma função contínua, f também é contínua e f de A é menor que g de A. Então você tem exatamente a mesma situação que você tinha aqui no teorema 41. Duas funções contínuas no ponto A, f e g, e f de A menor que g de A. Então você vai ter o resultado. Existe uma vizinhança do A, tal que para todo x nessa vizinhança, f de x é menor que g de x. Mas no caso do corolário, g de x é a função constante igual a m. Então você vai ter f de x menor que m para todo x nessa vizinhança do A. É exatamente a conclusão do corolário. f de x é menor que m para x numa vizinhança do A.